Bem-vindos à nossa apresentação do experimento número 3. Somos o grupo B da turma de terça de prática de eletromagnetismo do professor Gerardo Piso, da Universidade de Brasília, DF. As alunas apresentando são Ana Beatriz e Emanuele. Esse trabalho demonstra os estudos e experiências feitas pelo grupo em laboratório, que demonstra as teorias que envolvem o eletromagnetismo, os ímãs e campos eletromagnéticos, que são fundamentais para a gente compreender a ampla gama de fenômenos naturais e tecnológicos que têm funcionamento de vários dispositivos e tecnologias usadas tanto atualmente quanto no dia a dia, e isso acaba que aumenta uma compreensão sobre o magnetismo que age na Terra. O magnetismo é um fenômeno natural que envolve a interação entre campos magnéticos e matéria magnética, como ímãs, e além disso, o eletromagnetismo é uma área da física que unifica os estudos de eletricidade e magnetismo, explicando fenômenos como o campo magnético da Terra e o funcionamento de dispositivos que usamos no dia a dia. Agora a gente vai falar sobre algumas teorias que embasam o estudo do campo eletromagnetismo e tudo mais. Vamos começar pela teoria de Oersted e Faraday. Bom, em 1820, Hans Christian Ørsted realiza um experimento que comprova que a existência do campo magnético e como ele pode ser gerado por meio da corrente elétrica. A lei da indução eletromagnética de Faraday, desenvolvida em 1831, estabelece que um campo magnético pode ser gerado por meio de variações de campos elétricos. Seguindo por aí, a gente vem para a equação de Maxwell, que foi criada em 1873. James Maxwell reuniu as leis de Gauss da eletricidade e do magnetismo, juntamente com a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell, formando as equações fundamentais do eletromagnetismo. Ou seja, daí concluímos que o início das leis sobre o magnetismo foi a junção de vários criadores que estavam estudando sobre o magnetismo que já existia. Esses estudos unificados de eletricidade e do magnetismo, demonstrados em campos elétricos e campos magnéticos, são as diferentes abordagens do mesmo campo fundamental, o campo eletromagnético. E aí a gente chega no magnetismo na prática. O magnetismo é fundamental para compreender o funcionamento dos dispositivos presentes no cotidiano, como o armazenamento de dados, a ressonância magnética e o funcionamento de TVs e televisores. Além disso, o estudo do magnetismo permitiu o desenvolvimento de tecnologias e aplicações relacionadas graças à contribuição de Faraday e de outros pesquisadores. A gente tem uma relação com o meio espacial, que é a teoria da relatividade espacial introduzida por Albert Einstein em 1905, que substituiu a cinemática clássica por uma nova teoria compatível com o eletromagnetismo clássico, demonstrando a interconexão entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Oi, eu sou a Emanuele e vou falar sobre o experimento de intensidade de campo magnético. Antes de falar da teoria, eu vou explicar como foi realizado o experimento para que então possamos relacionar teoria e prática. Primeiro, posicionamos o celular a diferentes distâncias com a ajuda de uma régua, enquanto o magnetômetro de um celular media a intensidade do campo magnético. A gente anotou os dados da distância de intensidade do campo magnético e esses dados foram plotados num gráfico para mostrar a relação entre a intensidade do campo magnético e a distância do ímã. Prática, ok? Vamos falar um pouco da teoria até do experimento de intensidade. O campo magnético de um ímã é a região ao redor do ímã onde forças magnéticas podem ser detectadas. Esse campo é responsável pela capacidade do ímã de atrair ou repelir materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel e cobalto, e influenciar outros ímãs. Imagine que um ímã tem uma espécie de aura invisível ao seu redor. Essa aura é o campo magnético. Ele é responsável pela capacidade do ímã de atrair certos objetos, como clipes de papel ou pregos, e influenciar outros ímãs. A gente vai falar sobre os ímãs dipolares,
dipolares especificamente, onde cada ímã tem apenas dois extremos chamados de polo. Um é o polo norte e o outro é o polo sul. As linhas de campo magnético são linhas imaginárias que mostram a direção e a força do campo magnético. Essas linhas são mais densas, próximas entre si, perto dos polos, onde o campo é mais forte e se espalham à medida que se afastam do ímã. Mas como funciona na prática? Na atração de objetos, quando você coloca um clipe de papel perto de um ímã, o campo magnético puxa o clipe na direção do ímã. Isso acontece porque o clipe de papel é feito de um material que o campo magnético pode influenciar. Já na interação entre ímãs, se você aproximar dois ímãs, eles vão interagir de acordo com os polos. Se polos opostos se aproximam, eles se atraem. Se polos iguais se aproximam, eles se repelem. Muito bem, já definimos o que é um ímã dipolar e suas linhas de campo magnético, mas como isso se relaciona à variação da distância? À medida que você se afasta do ímã, a intensidade do campo magnético diminui. Isso acontece porque o campo se espalha em todas as direções. Para um ímã dipolar, a intensidade do campo magnético B diminui de acordo com a distância R. Especificamente, B é aproximadamente proporcional a 1 dividido sobre R ao cubo. Imagine que você tem um ímã e mede a força do campo magnético a 1 metro de distância. Agora, se você medir a força a 2 metros de distância, a força será de 1/8, ou seja, 8 vezes menor. Se medir a 3 metros de distância, será 1 sobre 27, ou seja, 27 vezes menor. Mas o que podemos observar no gráfico de distância versus intensidade do campo magnético? Perto do ímã, a intensidade do campo magnético é alta. No gráfico, isso aparece como um valor elevado no eixo Y, quando a distância no eixo X é pequena. O gráfico mostra o decaimento rápido da intensidade do campo magnético à medida que a distância aumenta. Em distâncias maiores, a curva se achata, indicando que o campo magnético está se aproximando de zero. Devido ao tamanho do ímã utilizado durante o experimento, a máxima distância que o magnetômetro conseguiu identificar foi de 30 centímetros. Acima dessa distância, os valores para a intensidade se mostraram iguais a zero. A análise gráfica confirma que a intensidade do campo magnético diminui rapidamente com a distância. Isso é consistente com o comportamento esperado para um ímã dipolar, onde o campo magnético diminui rapidamente à medida que você se afasta do ímã. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de como foi a teoria por trás do nosso experimento da bússola. Como vocês podem ver no vídeo, a gente utilizou uma rolha, um palito de pirulito e um vidrinho de vidro de geleia comum e um pedaço de, na verdade, a gente cortou, né, uma folha de alumínio dessa de latinha de refrigerante. Então, a bússola, ela possui um ponteiro magnético, ou um ponteiro magnetizado, desculpa, que se alinha com o campo magnético da Terra, permitindo que as pessoas se orientem por meio delas. Os ímãs têm dois polos, o polo norte e o polo sul, que possuem forças magnéticas opostas, quando uma bússola é exposta a um campo magnético. O ponteiro magnetizado da bússola se alinha com o campo apontando para o polo norte magnético da Terra. Em resumo, o funcionamento da bússola está relacionado ao magnetismo e ao alinhamento dos ponteiros magnetizados com o campo magnético da Terra. Já o eletromagnetismo é o ramo da física que estuda a interação entre as partículas com carga elétrica por meio dos campos eletromagnéticos. É por isso que você consegue descobrir o norte e o sul. Foi esses fatores teóricos que ajudaram a gente a entender como funcionou o experimento. E no nosso caso, a gente usou um ímã para magnetizar a folha de alumínio que a gente estava usando, sempre numa mesma direção, fazendo o movimento para que ela fique magnetizada e testar num lugar onde não houvesse interação eletrônica, ou seja, de preferência no espaço aberto, a gente testou na grama. Agora eu vou explicar para vocês como funciona a teoria do galvanômetro, por trás do nosso experimento do galvanômetro. O galvanômetro é um medidor eletromagnético usado para medir corrente elétrica de baixa intensidade ou diferença de potencial estabelecida entre dois pontos. O princípio de fundamento do galvanômetro está relacionado ao eletromagnetismo. Quando uma carga elétrica em movimento é lançada em uma região onde existe o campo magnético, ela fica sujeita a uma força magnética, também chamada de força Lorentz. Essa força faz com que o ponteiro do galvanômetro se mova, permitindo a medição da corrente elétrica ou da diferença potencial.
Em resumo, o galvanômetro funciona com base no princípio do eletromagnetismo, onde a corrente elétrica em movimento interage com o campo magnético, resultando em um desvio do ponteiro de galvanômetro. Bom, agora a gente vai falar um pouco da teoria por trás do alto-falante. Como vocês podem ver, a gente utilizou um alto-falante feito à base de papel, cola, cobre e imã, que quando foi ligado a uma passagem de som, ele transforma o campo magnético em torno e as ondas eletromagnéticas em ondas sonoras. Os alto-falantes são dispositivos transdutores que convertem o sinal elétrico em ondas sonoras correspondentes. Os alto-falantes possuem componentes básicos como um ímã permanente e uma bobina móvel. Quando uma corrente elétrica oscila, passa pela bobina, ela cria um campo magnético variável ao seu redor. Esse campo magnético interage com o campo magnético do ímã permanente, fazendo com que a bobina se mova para frente e para trás. Esse movimento da bobina é transmitido ao cone do alto-falante, que por sua vez movimenta as moléculas de ar, gerando ondas sonoras que podemos ouvir. Em resumo, a teoria de fundamento dos alto-falantes baseia-se na interação entre eletricidade e magnetismo. A corrente elétrica oscilante na bobina cria um campo magnético variado, que faz com que a bobina se mova, consequentemente movimentando o cone e o alto-falante, gerando as ondas sonoras. O vídeo de referência utilizado nos passa esse desenho para que a gente tenha como base para desenhar o nosso freio magnético. Aqui a gente tem o nosso núcleo, a nossa bobina e a nossa placa de freio. No meio da placa e da bobina a gente tem um furo, e nos 4 eixos da placa a gente também tem um furo que passa completamente pela placa, porém não completamente aqui pelo núcleo. Para isso a gente vai começar desenhando o nosso núcleo. A gente tem aí uma altura de 20 milímetros e um diâmetro de 50 milímetros. Eu vou abrir aqui um projeto, renomear nosso freio magnético. Ok, vamos abrir aqui o nosso Maxwell 3D para fazer o nosso desenho. Eu vou aproveitar também e já mudar o nosso tipo de simulação para eletrostático. Vou aqui em Maxwell 3D, Solution Type, eletrostático. Ok. Muito bem. Agora, vamos lá desenhar o nosso núcleo. A gente vai clicar aqui em cilindro e desenhar um cilindro aqui a partir do eixo de origem. Já vou mudar aqui o nome dele. Esse aqui é o nosso núcleo. Vou colocar em cinza, por causa do desenho, uma transparênciazinha. Vamos clicar aqui 2 vezes em Create Cilindro. Agora a gente vai criar a nossa bobina. Eu vou criar aqui, vamos lá dar uma olhada no desenho primeiro. A gente tem uma bobina aí com 40 milímetros de diâmetro e a gente tem um orifício de 30 milímetros de diâmetro no meio da nossa bobina. A nossa bobina também ela não passa todo o nosso núcleo. Eu vou dizer aí que aqui tem uns 5 milímetros de distância aproximadamente. Então, aí a gente vai ter uma altura aí da nossa bobina de 15 milímetros. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Criar um cilindro a partir do eixo X. Essa vai ser a nossa bobina. Ok. Vamos mudar aqui o valor da nossa bobina. Aqui a gente tem a nossa altura vai ser de 15 milímetros, porém a gente tem aquela parede de 5 milímetros para cima. Aqui a gente tem a nossa altura é de 15 milímetros, porém 5 milímetros é em relação a Z, então a gente vai estar aí na altura Z de 5 milímetros. Ok? Nosso raio é 20, já que o nosso diâmetro é 40 e a altura que é 15, ok. Muito bem. Agora a gente vai criar o buraco dentro da nossa bobina. Porém, lembrando que a gente tem aqui a parede do nosso núcleo entre a bobina. Então a gente não pode simplesmente apagar
a bobina dentro do núcleo e depois desenhar a bobina novamente. Não, a gente vai mexer apenas na bobina. Vamos lá, vou mostrar como eu vou fazer isso. A gente tem aqui a bobina, eu vou dar um Ctrl C em cima de bobina, vou selecionar Solids e dar um Ctrl V. Agora eu tenho duas bobinas. Essa bobina, na verdade, vai ser aí o meu buraco, né? Aqui o meu buraco, ele tem 30 milímetros de diâmetro, então a gente tem 15 milímetros de raio. Vou clicar aqui duas vezes e mudar apenas aqui o raio. Ok. Aqui a gente já criou o nosso buraco, só que agora a gente tem que realmente recortar. Com a ajuda do Ctrl, eu vou selecionar bobina 1 e bobina. E vou clicar aqui em Subtract. Eu quero o contrário, eu quero que bobina 1 fique lá. Aqui, bobina é a parte que vai ficar e bobina 1 é a parte que vai embora. Vamos dar um OK. Agora a gente já tem o nosso furo. Porém, lembrando, a gente ainda tem essa parte do núcleo na parte interior da nossa bobina. Então, para vocês verem aqui, vou selecionar a bobina e vou só sumir com ela. Aí. A gente ainda não fez o buraco da bobina dentro do nosso núcleo. Então, vamos voltar aqui. Vamos fazer agora. Agora vamos aí, já terminamos o nosso núcleo, já terminamos a bobina, vamos criar a nossa placa. A gente tem aí um diâmetro de 50 milímetros e uma altura de 4 milímetros. A gente também vai adicionar aí o nosso air gap de 3 milímetros entre a placa e o nosso núcleo. Então vamos lá, voltando ao nosso desenho. A gente vai desenhar outro cilindro aqui em cima. Esse aqui é a nossa placa. Vou dar um OK. Clicar aqui em placa para mudar os valores. Eu vou mudar a posição por último. Primeiro a gente vai adicionar aqui o nosso raio, que é de 50 milímetros. Desculpa, o diâmetro é de 50 milímetros, nosso raio é de 25. E uma altura de 4 milímetros. Deixa eu só confirmar. 50 milímetros e 4 milímetros. Ok. Agora, a gente vai adicionar o nosso air gap ainda nessa janela. A gente aqui definiu que o air gap é 0,3 milímetros. Vamos que ela não solte. Como a gente vai fazer isso? A nossa placa, ela tem que estar a 20 milímetros de altura. Por quê? 20 milímetros de altura é a altura do nosso núcleo. Então, a gente precisa dessa... que eles não se sobrepõem. Então, eu vou colocar aí 20. Vou adicionar milímetros, caso contrário, ele vai identificar como metro e jogar sua placa lá em cima. E vou adicionar o meu comando, que é o mais gap. Vou dar um Enter aqui. Ele vai abrir essa janela, que vai permitir que a gente adicione o nosso gap. Eu vou mudar aqui o tipo de unidade para length. Aqui. Nossa unidade está em milímetros, nosso valor é 0,3, de acordo com o nosso desenho. Vamos dar um OK e damos outro OK. Deixa eu mudar aqui. Agora a gente vai realizar o furo central que a gente tem em todos os objetos, tanto na placa quanto no núcleo. Na bobina não, porque ela não tem essa parte central, né? Vamos lá. Eu vou clicar aqui em cilindro, vou desenhar. Opa, vou mudar aqui um pouco a inclinação para enxergar melhor. Clicar aqui a partir da origem, colocar aqui num valor qualquer e a gente já vai mudar. Vou mudar aqui os valores do cilindro. Eu vou deixar ele na posição 000 mesmo, no eixo Z. De acordo com o nosso desenho, a gente tem um diâmetro de 8 milímetros nesse furo, então a gente vai ter um raio de 4 milímetros. Vou deixar aí nossa altura de 30 milímetros para ele passar completo. Dá um OK. Aqui a gente vê que ele passa. Fizemos o furo central. Agora a gente precisa colocar os nossos 4 furos, que eles passam completamente pelo nosso freio, porém não tão completamente pelo nosso núcleo. Eu aí considerei que eles estão aí nas 4 direções do nosso núcleo, então a gente vai fazer 4 mini furos.
sendo ele de 3 milímetros de diâmetro. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na vista, deixa eu ver se eu consigo. Shift. Vou colocar aqui na nossa vista superior, pra gente colocar mais ou menos certinho. Vou pegar esse aqui no eixo Y mesmo. E vou desenhar um cilindro aqui mais ou menos no meio. Desenho um cilindro, muito alto por sinal. Vou mudar os valores desse cilindro clicando aqui em Create Cilindro. Eu vou colocar a posição dele em Z a posição dele em Y em 22.5 para que ele fique centralizado na parede do nosso núcleo e não passe pela bobina, passe apenas pelo núcleo. Vou colocar aqui ele na altura de 26, que aí ele passa por tudo. O raio, a gente já falou que ele tem um diâmetro de 3 milímetros, então a gente tem um diâmetro de 3 milímetros e um raio de 1.5 milímetros. A altura eu vou colocar em menos 15. Acho que dá. Deixa eu ver. Pode ser um menos 15. Ele não fala até quanto que vai. Esse furo eu vou deixar menos 15 mesmo. Ele fica aí quase na metade da nossa bobina. Muito bem, a gente fez um furo. A gente precisa de mais 3. Como que eu... para que a nossa bobina passe uma corrente, a gente precisa, na nossa simulação, colocar uma separação de corpos entre ela. Eu vou mostrar isso mais detalhadamente aqui na nossa simulação. Como é que eu vou fazer aqui? Em cima de bobina, eu vou dar um clique direito, vou em Edit, Surface e Section. Eu vou colocar aqui a nossa Section em XY, então ele vai separar nessa direção aqui. Vou dar um OK. Agora a gente tem duas seções, porém a gente só precisa de uma delas. Então primeiro eu preciso separar elas em uma só. Eu vou aqui nesse bobina aqui, ele criou, vou dar um clique direito, vou em Edit, Boolean, Separate Bodies. Agora a gente tem o corpo 1 e o corpo 2. Eu vou excluir esse corpo 2 e deixar a gente só com o corpo 1 mesmo. Dando novamente um clique direito, agora sim eu vou adicionar a nossa corrente. Eu vou em Assign Station, eu vou colocar voltagem mesmo, porque não tem interferência, a gente vai mudar isso agora. Agora, no valor, eu vou colocar o comando amp *turn. O que é amp turn? É o comando ampere turn, que é a unidade de medida que representa a força magnetomotriz em um circuito magnético. Quanto maior o número de voltas e a corrente que passa pela bobina, maior será a força magnetomotriz e, consequentemente, o campo magnético. A gente vai ver, então, a diferença aí. Nessa parte em específico da nossa simulação, a gente ia precisar adicionar a condição de contorno para a gente fazer o isolamento da bobina do núcleo. Assim, eles não teriam isolação na parede. Em geral, a condição de contorno utilizada é insulation, que garante o isolamento elétrico necessário, direciona o campo magnético para maximizar a eficiência do freio e permite uma simulação precisa do comportamento eletromagnético do sistema. Porém, devido a algumas limitações que a gente está tendo no nosso Unsoft, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o material da nossa bobina para um material isolante com alta resistividade. Assim, ele cria mais ou menos o isolamento necessário que a gente precisa nessa simulação. A nossa bobina, eu vou colocar aqui ela feita, vamos ver, de borracha, nosso rubber, ok, e eu vou deixar o núcleo e a placa feitas de ferro, desculpa aqui embaixo, vou colocar esse Steel 1008, tanto a placa quanto o núcleo. Vou adicionar aqui uma região de análise, colocar aí o nosso valor em 100.
Eu vou dar um OK. Vamos agora para a parte de Solve Setup. Vamos clicar aqui nessa lupinha. Vou deixar aí um número máximo de processos igual a 10, pois como é um processo relativamente grande, ele demora um pouco. Vamos dar um OK. E agora a gente vai mudar a variação do nosso gap, né? A distância entre a nossa placa de freio e o nosso núcleo. A gente vai aqui nessa aba de Project Manager, a gente vai aqui em Optimetrics, vamos dar um clique direito, vamos adicionar e vamos nesse primeiro opção, Parametrics. Aqui em Paramétrica a gente vai adicionar um novo parâmetro, né? A gente vai deixar aqui na nossa variável Gap, no passo linear, vamos começar em 0.2, parando a cada 0.1 milímetros e ele termina quando chegar em 1 milímetro. Vamos adicionar aqui, dar um OK. Aqui a gente indo nessa aba Table, a gente consegue ver todas as pausas que o nosso gap vai dar durante a nossa simulação. Então ele começa em 0.2, vai para 0.3, 0.4, assim por diante, até chegar em 1 milímetro. Agora a gente vai aqui nessa aba Options, vamos deixar aqui marcado essa aba de Save Fields e vamos dar um OK. Agora, novamente, na aba de Project Manager, em Optimetrics, porém, aqui dentro no Parametric, tivemos um pequeno problema, minha gravação travou um pouquinho, mas a única coisa que eu fiz foi aqui vir nessa aba de Project Manager, dentro de Optimetrics tem a aba Parametric. Eu dei um clique direito e cliquei em Analyze. Isso aí demorou mais ou menos 1 hora, como eu disse, o processo é bem longo. E ele gerou aqui essa mensagem aqui no nosso Message Manager. Vou fechar aqui. Muito bem, a simulação nossa já carregou. Agora a gente vai aqui, dar um clique direito em Results. Vamos em Create Electrostatic Report. Vamos em Rectangular Plot. E aí ele vai pegar aquela nossa região que a gente definiu. Muito bem, vamos mudar aqui o parâmetro para Force. Depois a gente vai analisar a força, variando aqui com o Gap. E deixa eu ver o que mais. Aqui na categoria, a gente vai deixar em força, só que aqui na quantidade a gente vai mudar para um Force Meg. Vamos criar agora um novo reporte. Isso vai gerar um gráfico de força por gap, para que a gente possa fazer a nossa análise. Muito bem, aí com isso a gente consegue ver aqui que gerou um gráfico de força por gap. Então, a gente já sabe que conforme o gap aumenta, a intensidade do campo magnético que atinge o disco de metal diminui. Isso ocorre porque a força do campo magnético diminui com a distância. Bom, agora a gente vai começar a nossa análise / fórum do nosso experimento 3. Bom, como vocês já podem ter percebido pela série de experimentos que a gente anda fazendo, gravando para essa matéria, são como se fossem pequenos experimentos num experimento gigante. Dessa vez a gente está lidando com o eletromagnetismo, ímãs e todo o que envolve essa aproximação. E a gente testou primeiro a intensidade do campo magnético e esse foi bem simples. Esse a gente nem vai comentar muito porque foi um experimento, como vocês viram, bem básico, onde você pega o ímã e verifica. Ali a gente não teve nem muita dúvida, nem problema para fazer, nem nada. Foi só mesmo para a gente executar. Então esse não teve muito problema, ele é bem básico. Os problemas começam a partir do momento que a gente tem que pegar esse ímã do campo magnético e criar uma bússola. E depois, a bússola primeiro. Aí o que acontece? A bússola, a ideia foi bem simples. Só que o que não te avisam é que na execução tem todo um jeito certo para fazer as coisas, que na teoria você não vê. Na hora que você está fazendo seu cálculozinho, você não vê.
Porque quando o professor desenha, aqui é o campo eletromagnético, ele faz um desenho de onda, aqui é os positivos, aqui é os negativos, aqui se atrai, aqui se repele. Imagine um metal imantado. E aí você vai fazer isso na prática e é bem diferente. Como vocês puderam ver no vídeo, eu não sei se fica bem claro, mas aquilo que a gente usou é uma latinha de refrigerante que a gente cortou e magnetizou. Só que quando você vai magnetizar, você não pode fazer assim, ó, na latinha, com imã, que ele fica imantado. Não, tem um jeito certo. Então você tem que imantar numa direção única para que ele funcione. E você não pode usar em qualquer lugar. Por exemplo, a gente não podia usar no laboratório. Deu um certo trabalho. No fundo do vídeo você pode ver que tem uma grama. A gente teve que ficar lá dentro, desmontava tudo e mantava. E a gente descobriu que tudo é esmaltado. Então, queima a latinha, rala a latinha, lixa a latinha, passa bombril na latinha e manta a latinha. Isso ninguém te explica na teoria. E aí Agora também, uma coisa que eles não falam, por exemplo, no vídeo de referência, por que a gente tem que ir para essa parte da grama sem tanto contato? Porque, por exemplo, dentro do laboratório, a gente tem muitas máquinas, a gente tem muitos materiais, não só magnéticos, mas materiais ferrosos, e isso interfere muito na nossa bússola. Tanto que a gente fazia um teste, por exemplo, a gente tinha um pilar de concreto, e por esse pilar de concreto, a gente tem metais. Na hora que a gente aproximava a nossa bússola desse pilar de concreto, a bússola direcionava o norte para esse pilar. Então, isso interfere muito. E a ideia da bússola, quando você usa, é literalmente você conseguir ler o campo eletromagnético da Terra, né? Porque senão ela não seria uma bússola universal, ela seria a bússola de onde tem ferro e eletrônico. Então a gente tinha que ir pra grama, imantar direitinho, jogar ela. A gente usou nesse caso aí, usou uma rolha de vinho mesmo, uma rolha de madeirinha. Então, poderia ser uma madeira que boia? Poderia, não tem problema. Mas aí você tem que ter todo um cuidado para imantar ela certa e levar no lugar onde você não tem interferência. Então a gente pegou uma graminha mais afastada possível do laboratório que a gente estava usando, ali na área da universidade ainda, para fazer o teste do imã. Ou para fazer o teste da bússola. Então a gente ia com a nossa bússola do celular, que você baixa um aplicativo de bússola, e ele vai dizendo. E a gente ia vendo se estava certinho. Funcionou de primeira? Não. A gente teve que imantar mais quantas vezes? Muitas. Então toda hora a gente tinha que trocar água, imantar. Eu vi que alguns grupos fizeram com folha, mas eu acredito que o nosso deu mais certo, mais rápido, por a gente ter usado, né, alumínio. Então, a gente trocava água, imantava, prendia tudo de novo, fechava, botava. E aí ia nessa. No vídeo parece um só, rápido e prático, mas ele demorou um pouquinho. Não demorou tanto quanto outros experimentos que a gente fez, como o galvômetro que a gente vai falar, mas ele demorou um pouquinho. Bom. E ainda assim, pode falar. Foi um experimento bem legal da gente fazer, porque a gente utilizou materiais bem simples. A gente utilizou um potinho de vidro de geleia, um palito de pirulito, uma latinha de Coca-Cola e uma rolha. Foi a gente criou uma bússola. Ou seja, vai pro meio do mato, leva um imã. Às vezes você vai imantar alguma coisa e vai arranjar uma bússola. Então é sempre legal a gente descobrir como reutilizar esses materiais para fazer esse experimento. Que nem todo experimento você precisa comprar o material específico para usar. Às vezes o que você tem em casa, às vezes um plástico que não seja condutor e um metal condutor já faça o trabalho deles dentro da teoria. E é isso que a gente precisa. A execução é que você tem que ir lá e ver quais são os problemas. Bom, até aí tá tudo lindo. Os experimentos são muito tranquilos, muito rápidos. Agora a gente vai começar a entrar dentro dos experimentos que deram um pouquinho mais de trabalho. Nesse experimento 3 em geral, nenhum dos mini experimentos que a gente fez dentro foi de primeira. A bússola a gente teve que fazer duas vezes ou mais para ela funcionar de acordo, mas foi rápido. O problema foi a parte do galvanômetro.
porque a gente usou o primeiro guia vídeo do professor, que era com uma caixinha de fósforo. E a gente fez com uma caixinha de fósforo e fio de cobre. E a gente enrolou, fez tudo bonitinho. A gente usou primeiro o alfinete, né? E uma agulha, só que não tá funcionando de jeito nenhum. E para quem não sabe, o fio de cobre é tipo um arame. Depois que ele dá nó, só que é um arame fino, depois que ele dá nó, ou ele dobra, você tem que ficar ali alisando, ou você quebra e começa outro nó, ou outro ciclo, ou você dá um jeito de esticar ele bem esticadinho para que ele funcione como deve. E aí entra os problemas que ninguém te conta. Na teoria, quando você vê lá no quadro o professor falando que o fio de cobre é um ótimo condutor, ou quando você entende que fio de cobre está dentro de vários fios da própria infraestrutura da sua casa e do mundo atual, que tem fio de cobre do chuveiro até da tomada, você não imagina que ele vem esmaltado. E aí, você não imagina que quando você compra ele, o rolo de fio de cobre cru, e ele vem esmaltado. Sabe quando você descobre? Quando nada tá funcionando e você descobre, ué. E aí o técnico vira, mas você tirou o esmalte dele? E você descobre que a cor dele é mais clara do que na verdade você compra. Esse esmalte, na verdade, ele deixa o nosso fio isolante, né? Tanto para que não ocorra acidentes, e para prevenir, que ocorram oscilações na nossa corrente. Pois é, e a gente acabou chegando num jeito de trabalhar com ele que sempre a gente dava uma queimadinha e vinha lixando, uma lixa de unha mesmo, ou se você preferir, uma lixa de construção, um papel de lixa, ou mesmo, em alguns casos a gente usou, não nesse do fio de cobre, mas bombril também serviria, então foram todos esses artifícios que a gente usou. Então a gente vinha com isqueirinho ou fósforo, esquentava, via que mudava de cor, ia lixando, lixava para fazer. Mas lixava o cobre todo? Não. A gente chegou depois, em conclusão, que a gente só precisaria lixar as pontas que seriam ligadas ou que elas passariam energia de alguma forma. Então, onde a gente faria as ligações, a gente teve que lixar. Onde não, não teve. Bom, no galvanômetro, um outro problema que a gente teve foi perceber que o fio de cobre tinha que ser alinhado. Como a gente fazia bobina, vocês vão ver no vídeo que a gente usa um tubo plástico, e essa bobina que vai em torno desse tubo, ela tem que estar alinhada um do ladinho da outra, ela não pode ter espaço e ela não pode estar entremelada, ela não pode estar assim, um fio em cima do outro, porque senão não funciona, não passa do jeito certo ali o que você precisa. Na verdade, ela pode até funcionar, só que aí você vai ter interferência nas ondas, que Isso. pode, afetar o resultado do seu galvanômetro. Então, por mais que o galvanômetro seja fácil, tem toda essa interferência que pode dar se ele não tiver alinhado, bonitinho. Bom, agora entendendo como funciona o ímã, a bússola e como a gente usa o cobre no galvanômetro, a gente criou um alto-falante. O alto-falante, como eu mostrei no vídeo, nada mais é que uma porção de ímã com a gente fez ali um cone de papel, né? Que tinha também um tipo de bobina de cobre. Acho que, se eu não me engano, eram 50 voltas de fio de cobre. Porém, todavia, eu fiz todo um projeto bonitinho, no papelão, no EVA, com nome, organizado. Lá no vídeo vocês veem eu cortando, toda bonitinha. Funcionou? Não. Assim como o primeiro teste da bússola não funcionou, o primeiro teste do galvanômetro não funcionou, já era para ter desconfiado que não ia funcionar de primeiro o alto-falante. Mostrei para o professor. Vai, pode falar. Uma das hipóteses que a gente levantou do porquê o nosso primeiro alto-falante não ter funcionado é a nossa parte externa da parede do alto-falante, ela ficar muito, rígida. Sim. Então, ela não tem, força para fazer as ondas, né? Fazer as ondas sonoras. O alto-falante ele tem que vibrar a parte que sai o som. Quando ele transforma literalmente o campo elétrico em onda sonora, ele cria essa vibração que faz a onda sonora passar, né? Quando a gente fez, talvez a gente tenha
feito de um jeito que ele ficou muito durinho, muito rigidozinho. A gente colou demais e tal. Então a gente falou com o professor, ele falou: já que vocês levaram muito tempo para fazer, faz um experimento aí, um rascunho desse alto-falante de 5 minutos com papel de caderno e fita crepe. E aí a gente fez com. É tanto que vocês vão ver no vídeo lá do slide, vocês analisarem. A montagem é com papel bonitinho, com EVA, a cola dando volta, bonitinho, cola quente. No trabalho original, que foi o que funcionou, ou o trabalho final, que foi o que funcionou, que é o que sai som, vocês vão ver que é uma folha pautada, uma em cima da outra, assim. Por quê? Foi o que funcionou. Como o papel, a folha de caderno é mais fina, a vibração passou melhor, então o som saiu melhor. E acaba que conseguiu fazer essa mudança de eletromagnetismo para onda sonora. Então, no final, acabou que o professor falou: não precisa mais fazer. Se funcionou, para mim tá valendo, mesmo que seja de papel de caderno. E foi isso que aconteceu. No final, funcionou, que era o que a gente precisava. Só que esse a gente levou 2 aulas para fazer, porque a gente achou que ia fazer tudo de primeira, tanto o galvanômetro quanto o alto-falante. E aí a gente chega na simulação, onde no experimento 2 a gente já utilizou o OneSoft Maxwell, e agora a gente no experimento 3 a gente também utiliza para fazer a simulação. Essa parte, na verdade, me deu muito vontade de chorar, porque a simulação, a montagem em 3D é extremamente simples. Porém, depois que você coloca a simulação para calcular qual a melhor eficiência de acordo com o AirGap, o seu arquivo fica muito pesado. A minha simulação demorou mais de 1 hora para carregar. Ela travou várias vezes e eu tive que reiniciar esse carregamento. Vocês podem reparar no vídeo das simulações, eu tô com pelo menos 3 roupas diferentes porque demorou vários dias para eu conseguir fazer isso. E o engraçado é que, coisa que a gente já comentou em experimento passado, é que o software em si ele não é tão pesado e ele não é tão difícil do manuseio. É o experimento em si que pediu muito do software, da simulação em si. Então, foi a simulação que eu acho que deu mais trabalho para a gente fazer, em geral, né? E para carregar no vídeo também, ela demorou muito para carregar. A gente teve que fazer toda uma forma diferente e passa drive e passa por e-mail. Foi um trabalho que deu um a mais. Como a gente sempre fala, a parte teórica é ótima, é linda. A parte prática é eficiente e é muito legal de fazer. São essas partes mecânicas que a gente tem que juntar as duas, que às vezes dá essa diferença de entender por que algo não está funcionando ou porque qual é o passo a passo que a gente tem que fazer para fazer a teoria e a prática funcionar do jeito que é descrita nos livros, nas simulações. Eu acho que essa foi a maior dificuldade até agora na matéria. Não foi o experimento em si e não foi a teoria em si. Foi fazer funcionar os dois juntos e ver como isso funciona na prática. E foi isso. Esse experimento deu mais trabalho na simulação. Diferente dos outros experimentos, esse deu mais trabalho na simulação do que na parte física. E a gente não teve muita dúvida teórica. Foi mais essas indagações na hora de montar os experimentos, né? Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada. Bom, como conclusão, pelos estudos feitos das teorias que nos ajudaram a realizar os experimentos sobre magnetismo, como já citados anteriormente, o magnetismo possui muitos usos que compreende a compreensão humana sobre o magnetismo na Terra e suas interações de várias formas e usos no dia a dia.